E aí, pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio desse nosso documentário. Para quem não está acompanhando, esse documentário foi gravado por nós em 3 países diferentes. Eu estava até me lembrando aqui, conforme eu fui assistindo, da época que a gente foi escolher. Nós iríamos gravar vários documentários com pessoas diferentes e a minha própria equipe falou: Bruno, você tem que ser o primeiro. Eu tinha sugerido o nome de outras psicólogas e é estranho, não, mas eu... Sim, Bruno, porque você começou esse movimento, né, de Psicologia Sem Fronteiras, de marketing para psicólogos, de ensinar e capacitar colegas de profissão. E aí eu aqueci, né, concordei com a minha equipe, e aí nós começamos a gravar esse documentário. Foi gravado Brasil, França, Espanha, tem imagens lindas, vocês que já acompanharam os 2 primeiros episódios. Quem não acompanhou, tá tudo aqui, tá no YouTube, você pode assistir. Esse documentário é de 2017, ele era exclusivo para os nossos assinantes, então já tem aí alguns anos, e nós resolvemos liberar gratuitamente, principalmente pelo potencial, pelo conteúdo. Eu imagino que vocês estão gostando, muitos aprendizados. E esse episódio 3, para você aí que quer criar coisas novas, você vai adorar, tá bom? Comenta aqui, o que vocês estão achando até agora dos primeiros episódios? Quem estiver ao vivo, coloca aqui no chat. Quem está assistindo depois da gravação, coloca aqui embaixo nos comentários. Essa interação de vocês é muito importante, tá, pessoal? Quem estiver gostando, coloca aqui o like. Quem não está gostando, sem problema, pode pôr dislike. Para nós que criamos é muito importante. Episódio 3, tá? O título principal dele é A Criação. Nós vamos falar aqui de como criar autoridade, isso é fundamental. E antes eu quero só lembrá-los que esse documentário é uma realização do PSF Play. O PSF Play é uma escola de negócios para psicólogos. Nós temos atualmente até o nosso podcast. Você pode entrar aí no seu Spotify, pega aí depois seu celular. Aliás, se puder, faz agora. Pega seu celular, entra no Spotify. Estou fazendo aqui também, até para... E lá na busca, no Spotify, escreve aí, Psicologia Sem Fronteiras. Aqui para mim já apareceu, já. Podcast, Bruno Rodrigues, clica em Psicologia Sem Fronteiras e se puder, já segue, tá? Começa a seguir para você receber os próximos episódios. Você já vai ver que tem alguns episódios aí já. Dependendo quando você estiver vendo esse vídeo, tem vários episódios, dependendo de quando for. E é um podcast sobre psicologia. Vai ouvir aí caminhando, limpando a casa, lavando louça. Só não vai ouvir o podcast atendendo os seus pacientes. E nós estamos muito felizes. O podcast, esse documentário, são todas realizações do PSF Play. O PSF Play é uma escola de negócios para psicólogos. Nós precisávamos de uma escola de negócios. E é totalmente democrático, acessível. O valor da mensalidade é R$ 29,00. R$ 29,00. E você cancela quando quiser. Ô Bruno, eu posso assinar agora, fazer todos os cursos e cancelar mês que vem? Pode. Eu recomendo que você fique, eu quero que você fique o máximo de tempo possível com a gente. Todo mês tem cursos novos, tem podcast novo, tem conteúdo exclusivo do podcast novo. E além disso, você tem acesso a tudo que já está lá dentro, tá bom? Tem cursos sobre marketing na psicologia, sobre empreendedorismo, sobre criação de conteúdo, de produto, de serviços. Tudo o que você precisa para empreender na psicologia, tá bom? Para ter mais pacientes, para ter outros serviços, para melhorar a qualidade, a experiência, storytelling, nicho, tem tudo lá. Eu recomendo que você experimente agora. Você pode apontar seu celular para o QR Code, assinar aí R$ 29,00 por mês. Tem link também na descrição. Se você quiser, você pode aproveitar e fazer o plano anual, R$ 290,00, e aí já tem um ano todo garantido. Nós preparamos alguns bônus especiais para quem assinar assistindo esse documentário. Se você assinar pelo QR Code, nós saberemos, ou aqui embaixo na descrição, e basta mandar um e-mail para nós. Manda um e-mail para suporte@psfplay.com.br dizendo que assinou assistindo o estudo de caso. Você vai ganhar alguns bônus muito especiais. Sem maiores delongas, tá bom? Vamos agora para o nosso episódio 3 desse documentário muito especial e vai deixando seu comentário aí ao longo do episódio. Tempo de confissões.
Talvez depois. Eu podia fazer agora da minha entrada, mas é melhor ver depois da Fernanda que assistiu. Tocando baixinho que eu acho que ele tá chegando. Olha lá, tá chegando. Vamos todos recepcionar com uma salva de palmas, abrindo as portas do teatro, o nosso grande amigo Bruno Rodrigues. Freude schöner Götter funken, doch heraus Elysion. Wer betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber wehen der Weder, was dämonisch alle Menschen werden Ledermäuler, sagt der Blick. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Alan, meu amigo, onde está o Alan? Ai, que emoção. Quando eu estou aqui, eu sinto este momento lindo. Eu vou cantar mais bonito que você. Permita-me um abraço. Por favor. Nem Por que você favor, andando. amigo. Gratidão.
Obrigado, amigo. Pessoal, Alan Vilches com vocês. Muito obrigado aos músicos. Belíssimo, belíssimo. Bem, vamos lá. Isso tudo aqui é para vocês. Não tenho dúvidas disso. Ouvi algumas pessoas comentando comigo: Bruno, eu fui entrando, parecia casamento, eu nunca vi violino em um evento. Ontem algumas pessoas dizendo: Bruno, eu vou em todos os congressos, nada é assim parecido. E a pretensão não é essa. Mas nós merecemos, pessoal. Precisamos elevar o nível em todos os sentidos. Em geral, nós somos muito bons no setting terapêutico. Precisamos melhorar fora do setting terapêutico, respeitando o nosso formidável código de ética. Eu admiro muito o código de ética. E o que for possível, o que for ético, nós precisamos fazer para nos posicionar enquanto profissionais e, principalmente, para levar a mensagem de uma ciência para a população, para as pessoas. O que mais me motiva atualmente e desde o começo, recentemente lembrando do meu propósito, é fazer com que vocês, com o trabalho de vocês, possam alcançar cada vez mais pessoas. E nós sabemos do potencial da nossa profissão. Imagina quando estivermos alcançando mais e mais pessoas. E quando eu digo isso, conscientizando. Temos aqui pessoas que já fazem trabalhos incríveis. O ano de 2014 é um ano muito especial na minha vida. Eu diria que ele começou com tudo. Muitas coisas aconteceram naquele ano. Eu estava atendendo no principal prédio comercial de Osasco, era um antigo sonho. Eu havia mobiliado o consultório do jeito que eu queria. Poltronas que combinavam com as cores da parede, tinha um frigobar, uma televisão na parede. Eu tinha feito o consultório de tal forma que eu pudesse fazer terapia em grupo, que eu pudesse fazer terapia individual, que eu pudesse dar palestras, bastando movimentar as poltronas de uma forma que as pessoas sentassem e me assistissem. A televisão era para juntar o meu computador e passar alguns slides. Tinha um banheiro, uma belíssima vista da cidade de Osasco, e aquilo tudo era um antigo sonho. A verdade é que todos esses detalhes não fizeram muita diferença na hora do trabalho em si. Nessa fase eu estava morando no interior e eu não entendia o que era psicólogo, o que tinha psicologia. Eu nunca fui atrás para saber o que fazia um psicólogo, eu não me interessava por isso. Eu gostava de bagunça, de me divertir, de sair. E eu conheci o Bruno psicólogo e eu não sabia o que fazia um psicólogo. Para mim, como muita gente, imagina que um psicólogo só trata gente doida e doente, né? Só vai pro psicólogo quem tá doente. E eu trabalhava numa empresa que a menina tava toda vez depressiva, chorosa, chata. E aí um dia ela virou para mim e falou assim: ai, Mabel, você que sabe de um monte de coisas, você podia bem que me indicar um psicólogo, né? Porque você conhece tanta gente, você podia me indicar um psicólogo. E aí eu falei: claro, sim! Cara, eu conheci um cara que é fantástico. Ele escreve coisas que eu fico até triste às vezes, porque eu percebo aquilo em mim que ele escreve. E aí ela falou: é? Como assim? Eu falei: ele escreve sobre relacionamentos, ele escreve sobre coisas de pessoas. E eu acho interessante, eu recebo toda vez um e-mail dele. E ela falou: como que ele chama? Eu falei: Frederico. Então, eu acho que você deve procurar o Fred. Ele escreve coisas tão legais, vai ficar super bem, porque ela tinha um relacionamento meio doentio. E quem, inclusive, me mostrou o Frederico foi o Bruno. Uma vez, antes da gente começar a namorar, ele me mandou um texto do Fred. Mas aí comecei a seguir o Fred. E aí eu recebia toda semana um texto dele muito interessante. E aí, com a minha inocência, toda contente, eu tava morando no interior e eu virei pro Bruno, liguei pro Bruno e falei: ah, amor, você nem sabe o que eu fiz hoje. A fulana pediu indicação de psicólogo e eu mandei ela ligar pro Fred, passei o Fred pra ela. Porque ele fala coisa tão legal. Aí ele falou: você indicou o Fred? Eu falei: claro. Mas amor, eu também sou psicólogo. Aí eu fiquei quieta, mas eu não deixei a bola cair. E falei assim: ah, amor, é verdade,
Mas é que o Fred me manda tanto e-mail, o Fred me faz ler, né? E o Fred me ajuda a descobrir o que faz um psicólogo. E você nunca fez isso. Nessa hora, eu percebi que ele ficou chateado. A voz mudou, a entonação que ele estava falando comigo mudou. E daí eu percebi que eu não tinha feito a coisa certa. E aí ele começou a se mostrar psicólogo. E aí foi quando ele me cobrou de fazer terapia, foi quando ele começou a escrever mais, a se posicionar como psicólogo de verdade e se mostrar para as pessoas, e principalmente para mim, porque eu não conhecia o que era um psicólogo, tendo um psicólogo do meu lado. E hoje eu olho o Bruno como uma referência para psicólogos. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é um psicólogo e do exemplo de psicólogo, né? Eu continuo acompanhando algumas coisas do Fred, mas o Bruno, qualquer coisa hoje que o Bruno faça em relação à psicologia ou qualquer outra coisa, não porque ele é meu namorado, porque hoje ele se posiciona de uma maneira diferente. Então hoje eu visualizo o Bruno como um psicólogo de verdade. Ali eu tive um grande aprendizado. Eu investi muito no consultório, muito em pequenos detalhes, mas o que eu notei é que a grande maioria das pessoas que chegavam até mim, seja para assistir uma palestra, participar de um curso ou para fazer psicoterapia, eles tinham vontade, eles tinham ansiedade, eles tinham o desejo de cuidarem de si mesmos. Eles queriam ser acolhidos, eles queriam alcançar o que eles buscavam emocionalmente. Naquele ano, começo de 2014, a agenda aos poucos foi ficando cheia, cada vez mais atendimentos, e eu ali comecei a pensar em formas de aumentar a minha renda. Naquela época, eu comecei a ter um desejo especial por estudar sobre relacionamentos amorosos. O meu namoro ia muito bem, porém muitos pacientes vinham com essa carga de relacionamentos. Aquilo me incentivou a estudar ainda mais para atender ainda melhor os meus pacientes. E conforme eu fui lendo muitos livros que falavam sobre relacionamentos no viés da psicanálise, posso citar, por exemplo, A Arte de Amar, do Erich Fromm, e aquelas leituras me incentivaram a escrever textos. Depois eu viria a gravar vídeos. Aqueles textos eu escrevia de uma forma que as pessoas pudessem compreender. Meio que eu buscava passar um pouco da psicanálise para o grande público. E ali eu fui escrevendo sobre transferência, sobre desejo, sobre carência, sobre projeção. As pessoas passaram a adorar os meus textos. Alguns eu publicava no meu blog. Eu tinha um blog chamado outroslados.com.br. Hoje ele não existe mais. Por muito tempo ele me foi útil. E aí fica uma sugestão. Se você tem um nicho, um público-alvo específico, você pode criar um site, um blog, onde você vai escrever apenas sobre aquele assunto. Eu não sugiro que você faça um site para falar de vários assuntos diferentes, senão perde o foco. Imagina que eu começasse a escrever sobre relacionamentos amorosos, como de fato eu fiz, alguém chegasse no meu site, lesse um texto, lesse outro texto, adorasse o meu conteúdo. Mas imagina agora, se ela visse um texto de relacionamentos e o próximo texto já fosse sobre depressão, depois um texto sobre ansiedade, e o interesse da pessoa era em relacionamentos. Naturalmente o que ela faria? Ela ia sair do meu site, ela ia buscar outros sites, ela ia buscar outros conteúdos. Então, se você for fazer um blog, faça um blog temático, faça um site onde a pessoa possa encontrar muito material ali sobre determinado assunto. Eu fui aprendendo isso com a própria experiência. Depois, quando eu passei a estudar sobre empreendedorismo, quando eu passei a estudar sobre marketing, eu fui descobrindo que aquilo é chamado de autoridade. Quando falamos muito sobre um determinado assunto, nós estamos criando autoridade. Conforme eu ia escrevendo textos sobre relacionamentos, alguns pacientes meus chegavam até mim e diziam: Bruno, você que é referência em relacionamentos, Bruno, você que é especialista em relacionamentos, aquilo me chamava atenção porque eu nunca me disse especialista em relacionamentos. Eu nem me considerava. Eu havia lido muito, é verdade, eu havia estudado muito, participado de alguns workshops, participado de alguns cursos e falava muito sobre o assunto, mas eu nunca disse, eu sou especialista sobre o assunto. Mas vejam, as pessoas me consideravam especialista. Comecei a admirá-lo, né, pela forma
como ele falava, como ele expressava as coisas e pelo brilho no olhar e pela verdade que ele conseguia transmitir. Logo depois teve as sessões de terapia em que ele me ajudou muito e eu consegui ver que o Bruno começou a investir em outras vertentes da psicologia, né? Começou a falar sobre relacionamentos amorosos, que é um nicho muito interessante. Eu passei por alguns altos e baixos emocionais e ter feito as sessões de terapia me ajudou a me conhecer melhor, me ajudou a quebrar tabus, me ajudou a olhar a vida e o mundo de outra forma. Tanto que depois que eu mudei para a Europa, eu continuei fazendo as sessões por Skype, porque realmente eu sentia que aquilo me ajudava. Então eu comecei a acompanhar no Facebook, as pessoas começaram a seguir ele começou a gerar conteúdo, não é? E as pessoas começaram a curtir, a comentar, a compartilhar, e eu vi aquilo tomando uma proporção tão grande, eu falava, meu Deus, que dá mesmo orgulho de ver uma pessoa assim, tão querida, ter tanto sucesso como o Bruno. Olha, quando a gente se conheceu e começamos as sessões de terapia naquele consultório pequenino e hoje o Bruno está aí para o Brasil e para o mundo, que orgulho e que vontade de compartilhar assim com todos. Olha, esse é meu psicólogo, né? Alguns dos textos eu mandava por e-mail e é tão interessante que quando enviamos um texto por e-mail, nós não temos noção de onde ele vai parar. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou, respondeu um dos e-mails que eu mandei, só que ele não fazia parte da minha lista de e-mails. E naquele e-mail ele dizia: olá Bruno, nós ainda não nos conhecemos, eu recebi o seu texto de uma amiga que recebeu de outra amiga, que recebeu de outra amiga, e o seu texto falou comigo. E ali no e-mail dele tinha todo o histórico, todo o corpo do e-mail, e de fato aquele texto havia passado por várias pessoas. Ele viria a se tornar um paciente meu no futuro, um cliente em potencial, mas olha que interessante, ele disse que o texto falava com ele. Em nenhum momento foi a minha intenção ser referência em relacionamentos amorosos, mas cada vez mais pessoas me procuravam por esse assunto. Pessoas vinham de cidades distantes. O número de pacientes ia aumentando. A partir daí o que eu fiz? Eu passei a dar algumas palestras sobre esse tema. Eu criei alguns workshops onde eu falava sobre relacionamentos. A grande maioria eram casais que buscavam, algumas vezes vinham só as mulheres, por algum motivo os maridos, namorados não acompanhavam. Nesses workshops, além da teoria, além de eu mostrar um pouco qual a dinâmica de um relacionamento, eu fazia alguns exercícios. Quando tinha um casal presente, alguns exercícios que envolviam casais. Quando não tinha um casal presente, alguns exercícios individuais, onde a pessoa refletia sobre a sua dinâmica familiar, tudo no viés psicanalítico. E eu divido isso tudo com vocês para você conhecer um pouco da minha história, o que foi acontecendo ano a ano, semestre a semestre, e também para você pensar nessa questão de autoridade. Naquela época era um assunto que me interessava muito, eu criei muito conteúdo. Você pode fazer o mesmo, não necessariamente você vai se prender a esse tema. Hoje eu não escrevo mais sobre relacionamentos, eu até tenho vontade, não tenho tempo atualmente. Atualmente eu tenho me dedicado muito para auxiliar os psicólogos, assim como estou aqui em Madrid, na Espanha, gravando este vídeo para você. Mas pense, qual é o assunto que você gosta? Qual é o assunto que você teria muito interesse, muita vontade em estudar muito, em se dedicar, em escrever sobre ele? E não é porque você começou um nicho que você precisa viver apenas daquele nicho, que você precisa escrever apenas naquele nicho. Mas eu recomendo que você desenvolva algo e quando aquele algo estiver maduro, você pode ir para outros nichos, para outras possibilidades. Foi apenas aí, no decorrer do ano de 2014, lá para o mês de maio, que eu comecei a notar que eu tinha um negócio em mãos. Eu comecei a perceber que eu precisava aprender mais sobre isso, sobre negócios, empreendedorismo, sobre um modelo de negócios. Eu precisava de um planejamento. Eu já tinha bastante clientes. E eu digo clientes porque alguns eram pacientes e outros eram clientes de outros serviços, de outros produtos que eu oferecia. Eu tinha um potencial em mãos que eu não sabia como utilizá-lo bem. Os negócios iam bem, mas de uma forma amadora, de uma forma que foi acontecendo, sem nenhum planejamento. E naquele momento eu comecei a perceber que eu poderia planejar. Naquele momento eu percebi que poderia se tornar algo maior, só que eu não sabia como fazer de uma forma sozinho. Eu precisava de ajuda. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler livros novos,
Eu tinha clientes, eu tinha pessoas interessadas no meu serviço, eu tinha produtos diferentes, como palestra, como workshop, a demanda crescendo cada vez mais. Em determinado momento, a minha agenda ficou cheia. Dificilmente alguém conseguia se tornar meu paciente. E alguns dias da semana eu atendia das 9 da manhã às 9 da noite, parando para o almoço e parando para um café da tarde. Era muito trabalho. Cada vez mais eu pensava em como potencializar aquele trabalho. Se eu quisesse aumentar a minha renda, eu precisaria ter mais horas na semana, e as horas da semana já haviam acabado. Eu poderia aumentar o preço, mas não fazia sentido naquele momento aumentar o preço. Os cursos e palestras eu já dava. Nesse momento também eu passei a pesquisar sobre como dar um curso online, como fazer algo online. O bom do online é que você ganha em escala. Você pode produzir uma vez e muitas pessoas vão assistir. Assim como estou gravando esse vídeo, imagine se tudo que eu gravei até aqui, ou tudo que eu falei nesse próprio vídeo, fosse apenas para uma pessoa. E eu tivesse que falar tudo de novo para uma outra pessoa. Aliás, nesse mesmo ano de 2014, já citado, foi um ano que eu comecei a dar aulas em escola. Eu passei a dar aulas numa escola particular, eu dava aulas para o ensino médio e aulas do que? Aulas de psicologia. Eu entrei em contato com várias escolas da região, da minha região, ofereci para dar aulas de escola, nenhuma aceitou. Eu fui conseguir apenas numa escola a 30 quilômetros de onde eu morava, na cidade de São Paulo, uma escola que se importava muito com o lado humano das pessoas. Eles gostaram do meu projeto, foi um projeto escrito à mão, bastante simples, mas eu conversei com eles, eu mostrei a importância de ter aulas de psicologia e eles colocaram uma aula de psicologia por semana para os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Eu daria aulas naquela escola durante o ano de 2014 inteiro e o ano de 2015. Eu pediria demissão depois, porque eu já não tinha mais como dar aulas na escola. A demanda de trabalho havia crescido tanto em 2015 que eu pedi demissão. Eu já estava dando aula 2 dias na semana, eu precisava de tempo, convites para viajar o Brasil, convites para fazer outros projetos que você vai conhecer mais em outros vídeos como este. E uma coisa interessante que aconteceu quando eu comecei a dar aulas, lembro muito bem, em 2014 as aulas eu dava de segunda-feira de manhã nessa escola para o ensino médio, e eu lembro, a primeira vez que eu dei aula, eu dei uma aula formidável para os alunos do primeiro colegial, do primeiro ano do ensino médio. E assim que eu terminei aquela aula empolgante, 50 minutos de aula, eu fui para outra sala, também para o primeiro ano, e tive que dar aquela mesma aula. Até então não tinha nenhum problema, mas foi tão cansativo ter que dar a mesma aula, e nunca uma aula é igual a outra. E eu fiquei imaginando um professor que dá 10 vezes aquela mesma aula, para alunos de manhã, para alunos à tarde, às vezes para aluno à noite. Agora, quando você faz algo online, você pode gravar uma vez só e as pessoas vão assistir várias e várias vezes. Nós ganhamos em escala, podemos vender várias vezes. Os nossos serviços que demandam o nosso tempo, não tem como nós vendermos em escala. Se eu vendo meu tempo, eu vou vender por 1 hora, eu vou vender para uma pessoa, ou mesmo que para um grupo de pessoas. Não tem como eu vender por escala. As horas do nosso dia são contadas. Com isso, eu passei a pesquisar, a estudar, a ver o que alguns teóricos falavam. Eu li alguns empreendedores americanos e todos eram unânimes em dizer algo que me chamou muita atenção. Mas isso eu digo para vocês no próximo vídeo. Tudo estava pronto para eu divulgar o curso Marketing para Psicólogos. Antes do mês de setembro, eu fiz toda a divulgação. Eu ofereci conteúdo gratuito para cerca de 500 psicólogos. Desses 500, apenas 16 profissionais resolveram entrar na primeira turma do curso Marketing para Psicólogos. Destes, eu sou muito grato a todos e, na verdade, foram 16 psicólogas. Apenas essas psicólogas confiaram na primeira edição do meu trabalho.